Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é André TV, as singularidades da França Antártica. Então, o André TV, ele era um frei franciscano francês, que também foi um dos cronistas que escreveram aí sobre o que viu, né? Escreveu o que viu quando veio para cá, para a América, juntamente naquele contexto do século XVI, que é o contexto da colonização, né? Das grandes navegações, da invasão aí da América pelos europeus. E então o André TV, ele vem para cá com os colonizadores franceses, tá? Então vocês têm que ter em mente aí, não sei se vocês têm esse conhecimento, de que não só portugueses vieram para cá para tentar colonizar esse território. Veio gente de tudo quanto é canto, tá? E uma das pessoas, um dos povos que vieram foram os franceses, tá? E o André TV, ele era esse frei aí franciscano francês que veio numa expedição justamente para escrever, né, sobre o que ele viu e para, né, transformar tudo que ele viu em um livro que agradasse principalmente o rei da França, né? O sonho dele era escrever um livro para agradar o rei da França, porque o rei da França gostava muito de ler essas histórias fantásticas sobre esses povos desconhecidos e essas terras nunca dantes desbravadas aí. Lembrando, pessoal, lá na aula anterior sobre os cronistas, eu coloquei que essa literatura era muito interessante para aquele pessoal, para aqueles europeus daquela época, né? Eles gostavam muito de ler sobre esse outro, esse diferente, tá? Então, pessoal, essa colônia francesa que o André TV vai fazer parte foi a chamada França Antártica, que foi uma invasão dos franceses na parte do Rio de Janeiro, tá? Uma invasão, uma tentativa de invasão aí dos franceses no Rio de Janeiro. Então, eles se estabeleceram na Baía do Guanabara, na Baía de Guanabara, tá? Aqui, que são essas ilhotas aqui, né? Não sei se vocês já foram lá pro Rio, mas aqui na Baía de... Os portugueses estavam todos aqui já, tá? E os franceses tentando, né, pegar esse território para eles, criaram essa colônia francesa que ficou chamada de França Antártica. E essa colônia francesa, ela durou alguns anos, poucos anos aí. Ela durou de 1555 a 1570, tá? Porque os portugueses guerrearam com os franceses e os franceses acabaram perdendo e foram embora, né? Se os franceses tivessem ganho, a gente não estaria aqui falando português, né? A gente estaria falando francês e teria sido colonizado pelos franceses. O André TV, ele vem numa dessas viagens aí com os colonizadores franceses e ele passa um tempo de 10 meses ali na Baía de Guanabara, tá? Ele tenta descer ali também por Cabo Frio, ele dá um rolê e aí ele escreve tudo que ele viu nesse livro chamado As Singularidades da França Antártica. Que na verdade só começa a falar da França Antártica, acho que lá na página 80, porque ele vai descrever todo o caminho, né? O caminho do mar, a parada que ele faz na África, ele vai parando em vários lugares da África, né? Todo esse caminho ele vai percorrendo aí, descrevendo no livro todo. Se vocês tiverem interesse, esse livro ele é de domínio público. Então, o que é um domínio público? Significa que ele é livre, ele é gratuito para qualquer pessoa ler e tá aí na internet disponível para vocês. Escreve lá, As Singularidades da França Antártica, PDF, que você vai encontrar no site domínio público, ou mesmo no site do Senado, né, para baixar e ler aí. Uma literatura muito bacaninha. Eu, particularmente, sou apaixonado por essas coisas que os cronistas escreviam. Então, o André TV, olha lá como ele era. Ele não só escreveu textos, como ele também escolheu algumas gravuras que ajudassem ele ali a ilustrar suas descrições, tá? E alguns historiadores, eles discordam de que essas gravuras tivessem sido realmente feitas pelo André TV, né? Talvez ele tenha
pedido para alguém fazer, tem alguns historiadores que até apontam a autoria dessas gravuras aí. Mas no final das contas, quem ganhou o nome de autor foi André TV mesmo, tá? Ele acabou sendo considerado o autor das gravuras, tá? E aí ele vai, nesse livro, As Singularidades da França Antártica, vão ter 20 gravuras, que são muito interessantes pela maneira como ele mostra, né, aquela realidade que ele está vendo ali, tá? Essa é uma delas. Essa é outra delas. Então perceba que ele tem uma pegada assim muito do exotismo, né? Ele tenta colocar a coisa assim como, nossa, o mais exótico possível, tá? Um simples passarinho ele transforma numa coisa assim até assustadora, né? Como esse, por exemplo. Ele se preocupou muito em descrever a fauna e a flora. E ele também acabou descrevendo bastante os povos indígenas. E o mais. Eu coloquei essa daí para vocês analisarem, né? Uma das gravuras aí, que eu acho uma das mais bizarras, é essa aqui. Que ele deu o nome de A Fera que se alimenta de vento. É isso? Deixa eu voltar lá. A fera que come vento, uma coisa assim. Eu coloquei pra vocês o nome do quadro dele. A fera que se alimenta de vento. Que nada mais é do que uma preguiça, né? Aí a preguiça aqui olhando para o retrato que fizeram dela. Oi, tudo bem? Gente, a preguiça é tão fofinha. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma preguiça de perto. Eu coloquei uma foto aqui para vocês relembrarem de como é a preguiça no mundo real, né, na realidade. De como ficou a preguiça do André TV, né? Como que ele pintou essa preguiça aí. E não só a preguiça, como também você vê aqui os povos, né, em torno aqui, né, uma vida aqui em torno, uma vida humana em torno e também outros. Acho que é a mesma preguiça, talvez, aqui, não sei, na árvore tá aparecendo. Mas ele pintou essa bichinha. Ah, também tem aqui umas casinhas, né? Ele pintou a bichinha tão fofinha como uma fera, né? Uma fera gigantesca. Olha, umas garras aqui, maior do que as crianças, presa na árvore, com uma cara meio humana, né? Uma cara bem humana, meio careca aqui, olha, parece um. Pintou, então, em suma, né? Pintou a preguiça como uma fera. E por que ele fazia isso? Porque ele partia da compreensão de mundo dele, né? Ele partia do modo europeu de ver as coisas, né? Ele via com aquele olho de achar tudo muito bizarro, tudo muito estranho, tudo muito, né, diferente. E aí ele carregava esses traços dele aí, né? Ele dava uma carregada e uma forçada, né, nos traços dele aí, em relação à realidade que ele estava observando. E não só na gravura, como no texto. Coloquei o texto em que ele descreve a preguiça. Apresenta uma barriga tão grande que chega quase a se arrastar no chão. A cabeça lembra a de uma criança. Seu pelo é cinzento e felpudo como de um ursinho. Patas compridas com 4 dedos, 3 com grandes unhas, com as quais trepa na árvore onde fica mais tempo que na terra. Ninguém jamais o viu se alimentando. Vive de vento. Então, perceba que ele sempre está tendo que comparar com alguma coisa que os europeus já conheciam, né? Comparar com um ursinho, o ursinho que tinha lá na Europa, comparar com uma criança, né? Que é algo que os europeus tinham conhecimento. Então, sempre ele está fazendo esse exercício de comparação, tá? Daquilo que ele via na América com aquilo que tinha na Europa, porque o leitor dele era europeu, né? Lembra da aula passada que a gente colocou, né? O leitor dos cronistas eram europeus. Os cronistas estavam escrevendo para os europeus. Eles tinham esse interesse de serem lidos pelos europeus. Estavam produzindo uma literatura que agradasse a quem? Aos europeus, né? E aí, lembrando, né, dessa palavrinha alteridade, que é o diferente, o distinto, o outro, o alter, o outro, né? Então, nós estamos lendo o André TV, estamos lendo os cronistas para compreender
nada mais, nada menos do que o que é alteridade, do que é esse encontro com o outro, desse encontro com o diferente. Nós nos produzimos muito no encontro com nossos iguais, né? Com aquilo que nós nos identificamos na nossa cápsula, na nossa bolha, nossos amigos, nossa família, as pessoas que gostam da mesma coisa que a gente gosta, mas também nós nos constituímos no encontro com o nosso outro, com o nosso diferente, né? Com aquilo que é outro, com aquilo que é diferente daquilo que a gente pensa. E aí a gente pode ter várias relações em relação a esse outro, vários tipos, várias formas de compreender esse outro. A gente pode ter uma relação boa, uma relação que tenta compreender esse outro, uma relação que acha legal aquele diferente, ou a gente pode ter uma relação negativa, a gente pode ter uma relação preconceituosa, a gente pode ter uma relação que menospreza aquele diferente, né? Isso não só na realidade aí dos cronistas, isso também na nossa realidade. A gente vive num mundo muito plural, a gente pode se deparar com várias formas de se viver, vários modos de se viver que são diferentes do nosso modo de viver, e aí como que a gente vai se portar em relação a esse diferente? Ou a gente se porta de uma forma boa, valoriza, acha massa, respeita, né? Ou a gente se porta de uma forma negativa, menospreza, trata mal, trata com preconceito, fala que aquilo é errado, tá? Então, o primeiro exercício, vocês deveriam escrever uma reflexão sobre essa gravura, considerando as compreensões de mundo, de TV e de seus leitores europeus. Então, o que vocês vão fazer? Façam aí uma reflexão, né? Por que vocês acham que o TV pintou a preguiça dessa forma, como uma fera, né? Por conta da sua compreensão de mundo, né? E por conta de que ele tinha aí um leitor europeu para agradar ou para, né, comparar com as coisas que tinham lá na Europa. Então aqui você vai fazer uma reflexão, né, sobre essa gravura aqui. Faça uma leitura sua dessa gravura, tentando explicar aí por que o André TV pintou a preguiça dessa forma. Numa outra questão, você vai ler o trecho, alguns trechos, e identificar se nesse texto lido tem presença de etnocentrismo ou se tem presença de relativismo cultural. Então, lembra que a presença do etnocentrismo é quando você vai lá e fala, olha, esses caras aí, eles são muito diferentes, eles são muito estranhos, eles são muito errados, e você já julga e você já acha que aquilo ali é errado, e você acha que a sua cultura é superior a eles. Como vocês viram no Pero de Magalhães Gândavo, né? Pero de Magalhães Gândavo, na aula passada, o texto dele era carregado de etnocentrismo, né? Falando que aquilo lá era errado, falando que a cultura europeia era superior. E quando que o texto é relativista? Quando que tem presença de relativismo cultural no texto? Quando você descreve aquele diferente, mas você aceita aquele diferente e você tenta entender o diferente, né, dentro da sua própria forma, né? Não precisa nem achar legal, mas pelo menos respeitar, né? Respeita aquele diferente, tenta entender aquele comportamento ali que é diferente do seu. Então, vamos lá ver se o André TV é etnocêntrico ou relativista, ou os dois. O que vocês acham? Vamos ler. Quando morre algum dos selvagens, seja morubixaba ou não, todo aquele que possui um dado objeto pertencente ao morto evita retê-lo, antes devolvendo-o publicamente. O objeto deve ser enterrado com o defunto, porquanto, não sendo restituído, acreditariam que a alma os viesse a molestar. Quisera Deus que muitos dentre nós tivessem semelhantes ideias, digo sem receio de errar. Só assim se evitaria que tanta gente porfiasse em guardar o bem alheio, como hoje acontece, sem nenhum receio ou pudor. Então percebam aí que, claro, obviamente, o texto dele é carregado de um tipo de português da época, né? Várias palavras aí, um jeito de escrever totalmente daquele período. Então, em resumo, esse trecho está dizendo assim, está descrevendo que os indígenas faziam quando algum índio morria, né? Quando algum indígena morria,
eles enterravam não só o corpo desse indígena, como também todos os objetos daquele morto. Tinha que enterrar tudo que pertencia ao morto junto. Porque se você ficasse com qualquer colarzinho, qualquer pedacinho de pano, qualquer coisinha do morto, esse morto podia vir te assombrar, tá? Isso ainda persiste em algumas populações, como por exemplo os Yanomami, eles têm muito essa prática de não só enterrar e destruir os objetos de quem morre, mas também destruir, por exemplo, a roça da pessoa. A pessoa morreu, mas tinha uma roça, plantou uma roça de milho. Você tem que destruir toda a roça também dessa pessoa, porque senão ela. Não, aí eles não acreditam que a alma vem, o defunto vem para assombrar. Eles acreditam que é porque senão a alma ela não morre, né, de vez. Ela permanece ali pairando, tá? E aí, onde que tá ali a posicionamento do André TV em relação a isso? Tá aqui, né? Ele vai falar assim: olha, por que os europeus também não fazem isso, né? Os europeus poderiam ter essa ideia, porque assim a gente podia evitar essa história de briga, de confusão com relação à herança, né? Todos tem muito isso lá entre os europeus. Ele tá vendo aquele povo, que o André TV tá vendo o povo indígena e tá percebendo esse traço da cultura como algo interessante, como algo, nossa, olha que bacana, cara. Por que os europeus também não fazem isso, né? Porque comparando aí, sempre comparando, né? Comparando com o meu povo europeu, nossa, o meu povo ele vive brigando por causa de herança. Então aqui ele não tá sendo etnocêntrico, perceba, ele não tá dizendo, olha, mas que prática mais selvagem, que prática mais sem moral, que prática mais desprezível. Não, ele tá achando tão legal que ele tá até querendo levar essa ideia lá para a Europa, né? Então ele tá sendo relativista, ele tá, pode pôr aí, xizinho no relativismo cultural, porque ele tá tentando entender esse modo de vida dentro dessa própria cultura aí, e ele tá até aceitando, né? Ele tá até. Tanto que ele entendeu tanto que ele tá até achando legal, tá? E aí depois eu coloquei essa aí, né, pra explicar, mas vai ter outras que daí vocês fazem sozinhos, tá? Vejam aí o que vocês acham. Pode ser que seja as duas, viu? Pode ser que tenha tanto etnocentrismo como relativismo cultural. E aí também vão ter outros trechos aí, não sei se acho que é um só que eu coloquei, para vocês identificarem se o texto é narrativo, se o texto é descritivo, se o texto apresenta fatos ou se o texto apresenta opiniões, tá? E aí lembrando que narrativo, o tipo de texto narrativo é quando ele está contando uma história, e o texto descritivo é quando ele está descrevendo aquelas características, né? Esse, por exemplo, aqui. É narrativo ou descritivo? É descritivo, né? Ele não tá contando, olha, morreu um ancião, e aí aconteceu isso, e aí eles foram para lá, Não, ele tá fazendo uma generalização, né? E tá descrevendo o que acontece, no geral, quando morre alguém. O texto apresenta fatos ou o texto apresenta opiniões? Então, fato, é o que acontece. Opinião é a opinião do autor, né? O que ele acha. Então, esse texto, por exemplo, tem fato e tem opinião. Aqui, quando ele está descrevendo o que acontece quando um indígena morre, é um fato, né? Que está mostrando pra gente. E aqui, quando ele fala que ele queria que os europeus também agissem dessa forma, ele está mostrando sua opinião. Então, tem tanto fato como opinião, tá? Mas aí o trecho que vocês vão analisar é outro, não é esse. E aí vocês vão fazer xizinho, se é narrativo, se é descritivo, se apresenta fato ou se apresenta opinião, tá? E aí também, novamente aqui, não precisa ser um só, pode ser vários, não sei, de acordo com o que vocês acharem aí. Então é isso, a aula de hoje do André TV foi essa. Espero que vocês tenham sucesso aí na realização da lista de exercícios e até a próxima aula.